Representatividade. Este é o argumento hoje de quem é a favor do aumento no número de vereadores na Câmara Municipal de Montenegro. O que eu penso pode ser um pouco diferente daquilo que as pessoas, estão aí defendendo, porque na verdade o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Tu acaba aí colocando mais 3 vereadores numa ideia de que isso vai aumentar a representatividade no que diz respeito a mais um partido dentro da Câmara de Vereadores, ou a mais um vereador de partidos considerados pequenos, e acaba por eleger mais 1 ou 2 ou os 3 vereadores de partidos considerados grandes, como o PMDB, o PP e aí por diante. Então esse argumento ele meio que se cai por terra nesse momento. E uma coisa que estão esquecendo, que está todo mundo esquecendo, talvez não se está trabalhando bem a questão, ou talvez por esquecimento, por puro esquecimento, ou talvez até por estratégia, é a questão da economia. Sim, porque colocar mais 3 vereadores na Câmara significa um gasto de quase 300 mil a mais. 300 mil reais a mais, se tu pensar bem, dentro da comunidade, dentro de uma comunidade como Montenegro, aí, que tem várias deficiências, questões asfálticas, questões de saúde, questões de educação, é um dinheiro invejável, é uma boa soma, daria para fazer muitas coisas nesses segmentos. Então a gente tem que pensar melhor nisso, as pessoas não estão tratando disso. Eu até conversei com alguns vereadores na Câmara na semana passada e eu senti isso, que eles não estão preocupados com essa economia, que até alguns vereadores até me disseram assim: Renato, quando eu comentei, por exemplo, que esse dinheiro poderia servir para arrumar as ruas e tal, eles comentaram que isso não é um problema da Câmara de Vereadores. Não é verdade. Eu acredito que é um problema sim da Câmara de Vereadores, porque nós elegemos, o eleitor, o cidadão montenegrino elegeu essas pessoas para cuidar dessas coisas, para fiscalizar esse tipo de coisa. E é um problema da Câmara de Vereadores sim, e não vai ser colocando mais 3 ou 4 ou 10 vereadores com o salário que tem agora que vai resolver. A proposta, existem várias propostas, é só eles quererem ouvir a comunidade, entendeu? Tu pega aí, uma delas eu acho muito interessante, é a questão de pegar esse 1,5 milhão de reais aí que eles utilizam hoje para a Câmara de Vereadores e não gastam os 4,6 milhões que lhe é destinado, e dividirem isso então, colocarem o número de vereadores que eles gostariam que fosse em nome dessa suposta representatividade e dividir esse 1,5 milhão. O que aconteceria? Iria diminuir o salário de alguns vereadores, poderiam cortar o salário de alguns vereadores pela metade e ter essa quantidade de vereadores. Então, quando se falar em representatividade, tem que se pensar na economia também. A representatividade se dá não pagando valores altos, mas qualificando aos representantes e indo buscar na comunidade o respaldo necessário para isso. Aquelas pessoas que hoje fazem aí grupos, estão aí no Facebook, que estão usando as redes sociais para se mobilizarem, tem que usar esse argumento também. Esse argumento é válido. A questão econômica, o município não suporta gastos exagerados, não em uma Câmara de Vereadores, em lugar nenhum. Então, está se pensando agora, aí até já colocando junto, a questão da regionalização do Hospital Montenegro. É uma boa hora de se discutir esses valores. Que crianças indo para a escola sem uniforme escolar, os valores que se paga de transporte escolar, aí, que é 1.800.000 reais por mês, conforme a Prefeitura. Então, esses valores que sobram da Câmara de Vereadores dariam para fazer muito mais coisas do que pagar mais 3 vereadores. Querem dividir o que gastam hoje? Sem problema nenhum. Como eu já falei, o orçamento não é próprio, não é da Câmara de Vereadores. O orçamento é do município. E o município, por lei, coloca esses valores lá. Porém, tem que ser usados com responsabilidade. E eu acho que está mais do que na hora de se usar responsabilidade nessas coisas.